Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Preview by KTO, temporada da NBA 2024-2025. Hora de falar do Orlando Magic. Orlando Magic, um time de playoff, tá? Um time de playoff saindo cedo demais aqui, Lucas. Lucas, Orlando Magic, um time de playoff, um time de futuro, um time com um bom core ali de atletas, com boas ideias. O que o Orlando Magic está fazendo aqui tão cedo num podcast que, em tese, assim, numa série de previews, que, em tese, começa pelos mais fracos. O que aconteceu com o nosso Orlando? Entendeu? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Curioso mesmo, viu? Porque o Orlandão não era para estar nessa situação, mas esses atletas atuais, Gibas, do Orlando, eles metem aquele adesivo no carro, né? A culpa não é minha, né? Eu cheguei agora, né? Porque aqui no Café Belgrado, qual é a dinâmica, né? Para esses episódios de preview? Quanto menos vitórias você tem ao longo da era Café Belgrado, mais cedo você aparece aqui, né? E o Orlando tá aqui, Gibas, porque amassou apenas 224 vitórias em 555 jogos na era Café Belgrado. É uma médiazinha aí de 33 vitórias por temporada na NBA. Então dá para eles aqui a quarta posição de baixo para cima, né? É pouca vitória, então entra aqui, mas ao mesmo tempo a gente lembra, né, de joguinho de playoff do Orlando, né? Além da última temporada, tivemos... Lembra quando o Orlando entrava, perdia um jogo, aí o time que perdia um jogo pro Orlando no começo era campeão, né? Aconteceu isso com o Toronto, aconteceu isso com o Bucks, né? O Orlando entrava com times horríveis, muitas vezes liderados por DJ Augustin, e ganhava um joguinho nos playoffs e depois perdia 4 em sequência, e abençoava, né, equipes campeãs. O Orlando hoje, Gibas, tem outras expectativas, né? Tem outros destinos, tem outros sonhos, e por isso é a equipe que mais destoa do histórico das equipes faladas até agora. Lá na frente vai ter equipe destoando do histórico, mas pro outro lado, tá? Vai ter equipe destoando feio do histórico. Mas o Orlando destoa muito porque, ao longo do Café Belgrado, 33 de média, né? Na última temporada, 47 tona, né? Que deixa o Orlando como um dos times candidatos aí para playoff direto. Né? Então, Gibas, gostei do Orlando aqui no começo, porque é uma chancezinha de mudar o estilo do episódio, né? Falar de coisa grande, né? Falar de sonho alto, né? E depois, em breve, a gente vai estar falando mais uma vez de equipes de sonho baixo, né? Mas, Gibas, Orlando Magic é hoje. Hoje é Orlando Magic. Daqui a pouquinho, né? Porque primeiro a gente dá moral para quem dá moral no Café Belgrado. E como teve um fim de semana inteiro aí, Gibas, imagino que tenhamos recebido uma garoa de Pix, pelo menos, para a gente abrir os trabalhos aqui. Temos Pix. Você que está acompanhando aí, podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix. Você pode participar aqui do debate, né? Pode pautar o debate, mandar sua questão, sua sugestão, sua reflexão para o e-mail. Na verdade, assim, você manda o Pix para o e-mail, a chave Pix é um e-mail, podcastbelgrado@gmail.com. E aí, a partir do momento em que você vai mandar o e-mail, tem lá embaixo a descrição do e-mail, né? Um espaço para você escrever alguma coisa. Lá você pode mandar a sua questão. Se no seu aplicativo não tiver isso, você pode mandar o valor, qualquer valor vira debate, não tem valor mínimo, e muito menos valor máximo, aí que não tem mesmo. E aí você pode mandar a pergunta em algum outro canal aí do Café Belgrado, Twitter, Instagram. Vocês podem até testar, né? Qual é o máximo que vocês podem mandar. Né? Não está bloqueada essa alternativa, né? Então, podcastbelgrado@gmail.com. Se você estiver na live, acompanhando essa live agora, a gente lê durante o podcast, tá? Eita. Assim que chegar, ou na próxima rodada. Se você está assistindo na live, ou no YouTube, ou em algum lugar, ou ouvindo depois, aí ele sempre vai abrir nesse momento que o Lucas fala assim, vamos dar moral. Para quem dá moral pro Café Belgrado, é assim que funciona, viu? Um jeito bem gostoso e de participar. Lucas, Francisco Borja, hein? Francisco Borja. Fala, Francisco.
Falo muito seu nome, viu, Francisco? Chico Bora. Dia inteiro falando seu nome. Impressionante o tanto que eu falo seu nome. Apenas para pagar o resgate pro cara que sequestrou vocês e obrigou a gravar episódios seguidos sobre Pistons, Wizards e Horn. Cara, esse cara sou eu, viu, Chico Borra? Esse cara sou eu no sentido de Café Belgrado, né? A gente adora falar de todas as equipes, velho. O Orlando, por exemplo, já foi, né? Olha, a gente tá colocando aqui o Orlando na 4ª posição, né? Então, assim, é o 4º que menos ganhou na era Café Belgrado, né? E hoje falarei absurdos aqui positivos sobre o Orlando Magic. Então a gente adora fazer episódios. É sério, assim, sem demagogia, a gente adora falar sobre todas as equipes da NBA, né? A gente se orgulha de fazer uma cobertura holística e radical. É isso, até interessante, sim, porque a gente sempre gostou da NBA numa perspectiva total, mesmo antes de ter podcast. Porque na prática, se você quiser fazer um podcast e apostar muito assim em views, né, em retorno, de fato, né, os números não vão ser grandes se você falar desses times. Assim. Vocês podem até analisar visualmente, o YouTube não é a nossa principal fonte de arrecadação nem de visualização, né? O nosso grosso ainda está nas Nossa, plataformas de imagina. áudio. Se depender do YouTube. Se depender do YouTube não existiria Café Belgrado, mas para vocês terem uma ideia assim, é proporcional, assim, acho que a lógica é proporcional. Então vocês veem que tem um episódio de seleção que dá o dobro de audiência. Vamos falar do futuro da seleção. Dá o dobro de audiência do que falar do Hornets. Mas a gente também sente que acompanhar a NBA como um todo dá mais subsídio para entender a NBA como um todo, para falar dos jogos quando eles acontecerem durante a temporada, para identificar os processos, né, as dinâmicas. E, cara, a gente ama mesmo essa parada, né? Então não é um drama, de verdade, não é um drama. É triste fazer episódios com audiência menor, mas também é do jogo, a gente também sabe disso. E sabe que quando o Lakers ganha, a audiência é maior, quando o Celtics ganha, a audiência é maior, Golden State, né, algumas outras equipes tem boa audiência, jogadores que têm muitos ídolos, né, assim, o Mavis com o Luka tem muita audiência, o Giannis, enfim, mas é parte do processo também, cara. Acho que o fato de a gente estar aqui todo dia vai fazer com que, quando acontecer alguma coisa com tal time, vocês vão saber que pode confiar no que a gente está falando. Porque, cara, a gente realmente está cobrindo todos os times, está acompanhando notícias de todos os times, mas qual a diferença? Até falar isso no começo do podcast, mas assim, já antecipo agora. Quando a gente foi analisar lá o Hornets, o Wizards, o Pistons, o tanto que a gente tinha que debruçar em estrutura, organização do time, troca de GM, o que o novo GM pensava, qual que era o currículo do novo GM para saber o que ele podia fazer. O Magic é um time que vai estar em quadra já, a gente já viu, né? Vão mudar o técnico e tal, mas não, nem o técnico vai mudar, desculpa, é o Kevin que mudou o técnico. É um time que a gente viu em quadra. O que vai falar são coisas que já estão acontecendo. Já é um futuro, já é um objetivo. Mas a gente já falou do Magic antes de ser assim também. Então a gente sabe o caminho que o Magic percorreu para estar onde está e hoje ser um podcast legal de se falar a respeito. Tem mais torcedores, tem mais gente envolvida. Então tudo é processo, cara. Mas de fato é engraçado mesmo, porque E durante a temporada, desse aqui é radical. É um hat-trick radical realmente para vocês. Durante a temporada, a gente fala de muitas equipes ao mesmo tempo, né? Então, no título do pod, normalmente vai ter assim, Luka Doncic, Golden State e outros assuntos, né? E nesse outros assuntos, a gente entuba o Washington Wizards em vocês, né? É isso, mano. É assim que funciona. Valeu, Francisco. Tá pago o resgate. Thiago Gomes, hein? Olá, Gibas e Neps. 3 coisas que seriam diferentes se o basquete fosse o esporte mais popular do mundo. Abraços. Café Belgrado rico, né, Gibas? Ou não, né? Não, o Café Belgrado tá falando de futebol, talvez. De vôlei. Eu adoraria falar de curling, né? Assim, acho que não é tão longe, tá? Assim, é longe porque futebol é futebol, né? Mas teve uma pesquisa recente que coloca o basquete com bilhões, né? Com mais de 1 bilhão de fãs no mundo. É o segundo esporte mais popular do mundo, segundo essa pesquisa. E foi até um amigo nosso, Gibas, que compartilhou. Não sei se você olhou já a pesquisa. Assim, é muito mainstream, tá? No Brasil não é ainda, mas é muito, muito mainstream. E nas redes sociais a gente sente isso no Brasil, né? Muita gente comentando, falando sobre, reagindo às notícias. Agora,
coisas que mudariam, né? Acho que o Café Belgrado provavelmente não seria, né? Os programas Assim, de mesa redonda, né, Gibas? Todos debatendo só basquetinho também. e Ia ter provavelmente não seria tão grosseiro, porque o basquete já é mais desenvolvido de ponto de vista tático e tal. Tem as tosqueiras, sabe? Mas mesmo os ia toscos, ser velho. engraçado pra gente É, medir isso, porque se a gente olhar futebol, se fala muito pouco do jogo, do taticamente. jogo. É. Muitas vezes é vontade, corpo mole, tá de mal com a torcida, tá de bem com a Arbitragem. torcida, arbitragem, maior parte, o técnico escalando errado. Aí escalar errado na cabeça das pessoas nunca é o esquema, né? O jogador tem que ser fulano em vez de cicrano, né? O time que tá contratando errado. Isso é engraçado isso aí. Mas esse é, pô, absurdo, né? Um monte de divisões com basquete, no basquete brasileiro. Basquete disputado do Iapoca ao Chuí. Pô, esse é gostoso, hein? Ia ser bem gostoso, mano. Ia ser bem gostoso. Tipo, ser natural falar de basquete com qualquer pessoa que você encontra, né? Acho que ia ser bem divertido, assim. Pracinhas com tabela e aro e rede em todo lugar. Isso é bom. Elton, hein? Elton Medrado, que tava aqui na live e tá chegando de Pix também, hein? Valeu, Bom dia, El. rapaziada. O que vocês acharam da nova casa de 2 bilhões de dólares do Clippers? Que será a casa do basquete em LA 28. Você chegou a ver, Lucas, o novo ginásio? Já vi, pô, Inglewood, né? Onde está localizado. E ó, primeiro jogo é contra o Phoenix Suns, hein? Primeiro jogo é contra o Phoenix Suns. Já vamos tirar o selo. Cara, vou dar uma pequena palhinha aqui, Gibas. Falei sobre equipes que vão estar em situação invertida a essa do Orlando, né? Infelizmente, para a nação clipperiana, e você recentemente se declarou torcedor do Clippers por uma temporada, Gibas, Ad hoc, né? Ad hoc. Eu não sei se pronuncia ad hoc ou ad hoc, mas é AD-HOC. fica bonito de rock, né? Fica parecendo que é É um parecendo que é o cara do conceito. Nacionais, né? O Ad hoc. Pode ser também. Mas fica parecendo assim, um Lollapalooza, só que só de rock, né? De rock. Com patrocínio. E aí, Gibas, o Clippers é uma equipe que vai estar em situação invertida aqui, tá? Ela vai estar com mais moral no ranking do Belgradão do que nas odds do Cassinho. E por que eu falo isso, né? Por que eu trago isso para jogo? Porque o Clippers se preparou para jogar em Inglewood, né? O Steve Ballmer, desde que chegou, pensou nessa nova casa, saiu do Staples Center e montou equipe. E aí eu vou botar um S também, porque equipes, né, ao longo dos anos, sempre pensando em maior número de vitórias seguidas, sabe? Quero muita vitória, quero muita vitória, quero vitória, quero vitória, quero vitória. Nem sempre isso é suficiente na NBA. Não é só o cara querer gastar que vai dar certo. Não é a mesma lógica do futebol, por exemplo, né? Que, esse time deu errado, gastei, deu errado, mas se eu tiver mais dinheiro, eu vou gastar e vai dar certo o próximo, né? Não é essa lógica. E o Clippers vai estar numa situação de reconstrução. Não sei se uma reconstrução completa, total, no fim das contas, assim, até penosa, né? Porque não tem as suas escolhas no futuro próximo. Mas, de alguma forma, o time perdeu o Paul George, que era o pilar do time, sabe? Tinha dois pilares, né? Que era o Kawhi e Paul George. E aí foi trazendo ao longo desse tempo, né, complementos, e agora perdeu um desses pilares. Então vai ser bem diferente a temporada do Clippers, mas vai ter toda a empolgação da casa nova. Tá linda, é um absurdo. E melhor que foi com o dinheiro do Clippers, né? É diferente de. Por exemplo, o Washington, Gibbs, a gente acabou nem comentando esse, velho. Lembra que o Washington ia se mudar para Alexandria, para Virgínia? Ia pra Virgínia. Falando em É, Virgínia de novo aqui, né? Já foi assunto aqui foi na antes da live. pós. Não vai mais, né? Porque a cidade de Washington se comprometeu a meter 500 milhões na Era franquia, tudo né? uma chantagemzinha. E isso é a próxima pergunta, viu, Lucas? Até o próprio Elton mandou um outro Pix com uma Eita! pergunta adjacente, né? Que dizia o seguinte: na NFL, a construção do estádio dos Cowboys forçou
outras equipes a também construírem novos estádios. E quem não conseguiu mudou de cidade. Então ele está acrescentando esse elemento aqui que o Wizards foi um pouco nessa linha. Assim, já são bem renovados os ginásios da NBA, muitos deles conseguiram, o Phoenix Suns, por exemplo, conseguiu, o Bucks conseguiu, o Brooklyn Nets recentemente fez, né, a sua própria. Então, assim, existe mesmo esse tipo de coisa, mas a NBA está muito rentável, então, e são ginásios menores, né, e muitas vezes você consegue renovar o seu próprio ginásio ao invés de fazer uma coisa muito grande. Acho que os times têm pouca chance de se mudarem no futuro próximo. Lucas, mais um Pix aqui, que é um Pix React, hein? Ó, essa semana vai sair Pix React, hein? Tem alguns na fila aí, está ansioso, espera aí que já vem. Lucas, o Rafael Andrade mandou um Pix React de caju e castanha, hein? Caju e castanha, Ladrão, Besta e o Sabido é a música do Caju e Castanha. Elite, né? O Lucas, cara, é um profundo conhecedor. Spoilerzaço, né? Normalmente você não fala, né? Você só fala o nome do... É que eu li o Pix. O Lucas é um profundo conhecedor do Repente, né? Ele já trouxe aí reflexões profundas a respeito. E o pai dele que é a massa mesmo, né? O pai do Lucas. Só que sempre eu tenho essa conversa com o Gibas, né? A minha especialidade, especialmente do meu pai, é o repente de viola, tá? Aí sim, eu conheço os grandes nomes, né? Geraldo Amâncio e por aí vai. O Vila Nova. Aí não tem limites pro meu conhecimento mesmo do repente de viola. Mas o repente do pandeiro, da embolada, né? Aí eu não sou tão familiarizado. O pandeiro é sempre embolada, Lu? Eu conheço como embolada, né? Aí eu não tenho todas as refs, mas, pô, caju e castanha Beija-Flor e Bem-TV também eu amassava. Beija-Flor e Bem-TV e caju e castanha. Eu achava o Beija-Flor e Bem-TV melhores. Só que o que aconteceu, Gibas? Foram pra embolada gospel, né? Aí eu já não amasso. É isso. Sabia? Conhecesse da embolada gospel? Cara, sim. Posso não responder? Não, você sabia o conceito, né? Que sabia que não. movimento. Pensei que perguntei entendi que você perguntou se eu me interessava, né? Não. Cara, não, mas eu imagino que exista, né? Porque existe tudo, né? Cara, tudo que já precisava ser criado já foi, né? O que vai ter agora são fusões, são revisitas, né? Mas o Rafael, Lucas, ele mandou um valor acima, né? O R$20 você já garante um Pix React, mas ele mandou um troco ainda para dizer o seguinte: estou ansioso pelo preview do meu Bucks. Vai demorar um pouco. Demora, hein? Como demora o Milwaukee Bucks. Tinha que torcer para perder mais jogo, né? Porque aqui a ordem é de campanha das equipes no período que existe o Café Belgrado, de 2017 para cá. Então vai demorar um pouquinho, viu, Rafa? Então, mas o React vem antes. Garanto para você que o Pix React vem antes aí do Caju e Castanha. Mas o que a gente pode dizer do Bucks é que esse ano vai ser melhor que o ano passado. Não vai ter aquele drama todo. Prometer isso aí? Vou prometer um ano melhor do que o ano passado, tá? Quanto mais o Doc Rivers, mais você se anima, né? Ó, um salve pro Firo. Olha como é que o cara me foge. Ó. O fã número 1 do Doc Rivers no Brasil. O fã número 1, porque eu disse. Dono do perfil Doc Rivers BR, prometendo que. Olha como é que o cara me foge, né? Vocês estão vendo como o cara. Cara, você tá dizendo que esse ano vai ser melhor. Quando o Doc Rivers chegou, a única coisa que eu falei é. Ele não é essa merda toda que todo mundo fala. E o Bucks não tinha mais clima para Adrian Griffin. Só isso, velho. O ano vai ser melhor. Pode ser que termine no mesmo lugar. Mas, cara, esse ano do Bucks foi muito cocô, cara. O ano foi difícil de torcer, velho. Foi. Um salve pro Firu, hein, Gibas? Firu sempre com a gente, velho. Porra, o bicho é brabo. Firu lenda, Legend, tô com TV na casa. Cara, o João Michel, acho que eles estão falando a mesma coisa, o Firu e o João Michel, que é programas de televisão. Programas, como seria, né? Se o basquete fosse o esporte popular e como é que seriam os comentaristas. Cara, eu acho que nós temos já os comentaristas que estão nos grandes canais que meio que replicam a estética do comentarista de futebol. Acho que, com raras exceções, os comentaristas que hoje ocupam espaço nos grandes canais de transmissão, eles replicam muito o comentarista brasileiro de futebol. Fala pouco do jogo, fala pouco das coisas que estão acontecendo em quadra,
muito misticismo, muita explicação clichê. Então, assim, é isso, mas vezes 500, sabe? É isso vezes 1 milhão. Né? E aí, cara, ia ser sensacional que a gente ia ter, por exemplo, a Wizards TV. Né? E aí os caras gravando ao vivo ali, ó o jogo do Wizards, pô, perdeu mais um. Aí eu ia ter o, sei lá, o cara do Wizards lá, o craque neto do Wizards, tá ligado? Que ia dar um chilique absurdo. Essa parte eu acho que ia ser mais entretenimento do que só ver os Caio Ribeiro, que já tem, cara. O Caio Ribeiro do basquete, já existe esses caras, os equivalentes, sabe? Esse modelo de narração. Toda vez que vocês ouvirem um comentarista de basquete do Brasil pedindo para trabalhar a bola, para jogar com a cabeça, olha como foi uma jogada prudente, tem um termo que eu esqueci agora qual que é. Uma jogada. Como é que é? Safa, não é? O Lucas sabe falar. Não vou falar nada, Guilherme. Tá. Positivo, olha como ele tá confiante. Toda vez que vocês ouvem isso, e cara, isso tá em todas as transmissões, todas não, que é exagero, tá? Mas em boa parte das transmissões de basquete, NBA no Brasil, e no NBB então nem se fala, de novo, com boas exceções, que a gente trabalha muito sério, pesquisa muito. Mas, cara, já tá disseminado a linguagem. Já tem Caio Ribeiros por aí, já tem Mauro César e equivalentes por aí. Só que seria vezes 1000. Não acho que muda. Cara, infelizmente a cultura do futebol já habita no nosso basquete, inclusive para explicações mágicas, explicações que não são sobre o jogo. Infelizmente, né? Mas assim, se não existisse isso, acho que canais que falam do jogo não sobreviveriam, né? Por isso que aí estamos aí, bola presa, toco, a galera do alternativo tem o seu espaço. Não é grande, não tá ganhando dinheiro igual essa galera ganha, mas consegue existir, porque acho que tem gente que olha e fala, pô, parece que tá faltando alguma coisa para eu entender o jogo. Parece que não tá indo aonde eu acho que poderia. E aí é onde acho que teria esse espaço. Se tivesse disseminado, acho que a gente não ia ter espaço não, cara. Porque aí nesses grandes veículos também ia ter alguém que faz isso, tal, igual tem no futebol também. Barras, Gibas. Barras. Barras e barras e barras. Tem mais algum? Você pensa que esse pode é uma diz? Cara, infelizmente cavaram os fixos. Modalidade. Tava na esperança de chegar mais algum, né? Fazer o KK aqui, ó. podcastbelgrado@gmail.com. Fazendo Genkidama, Gibas, ó. Genkidama pra todo mundo botar a mãozinha pra cima. Barras e barras e barras. Tem que botar isso aí no. Tem que virar uma vinheta do Belgradão, velho. Deixa eu mandar. Do Cadote. Ó. Podcastbelgrado@gmail.com. Gibas, faz Genkidama aí, ó. Pra galera meter um pix pra gente. Genkidama. Meta um pix pro Belgradão. Podcastbelgrado@gmail.com. Gibas, Orlando Magic. O Oasis voltou, hein? O Oasis voltou e também Ted Lasso, sabia? Pô, eu não assisti ainda, tá de lá, essa segunda temporada? Mas, tipo, voltou, não tinha acabado? Aí voltou. Ah, acabou e voltou? Caralho. Tinha acabado Ted Lasso, mas voltou. Seguinte, hein? Temporada passada, Orlando Magic foi um ano de salto, né, Gibas? Foi um ano de improvement, né? Foi um ano em que o Orlando botou as asinhas de fora e começou a vencer jogo. 22-23, o Orlando terminou com 34 vitórias. 23-24. Que isso, velho? Aconteceu? Aconteceu, desculpa aí, tá te tumultuando. Aconteceu? É tão raro que quando acontece eu tenho que fazer isso, cara, pelo amor de Deus. Ok. Tap Modality. Deixa eu terminar o raciocínio, Gibas. Na temporada passada, o Orlando virou um time de playoff, né? Depois de um bom tempo, o Orlando Magic virou um time de playoff e começou a virar cabeças, viu, Gibas? Começou a fazer as pessoas se empolgarem, começou a fazer as pessoas dizerem coisas bonitas sobre o Orlando, inclusive pessoas como Stephen A. Smith, né, Gibas? E Kendrick Perkins, pessoas que não ligam tanto para quem não tá jogando bem, né? Para quem não tá no topo, e pessoas que, por exemplo, o Léo Lima quer comparações, né? Tap modalidade. Não é assim, né, Léo Lima? Tap modality, mas tá quem manda sempre pessoa tá que certo. Tá mandando tap pra gente. Pô. Quem no Brasil seria o Stephen A. Smith e o Kendrick Perkins, né? Cara, do futebol, Smith, você fala? Acho que de maneira geral, né? Como lá é mainstream basquete, acho que a gente tem que trazer pro futebol aqui.
Muito obrigado, Léo Lima. Se você quiser mandar um tap-tap modalidade, pergunte-me como, né? Pelo Instagram você pergunta, a gente vai te passar direitinho os passos. Quem mora fora do país, né? Isso é tipo um Pix internacional, tá? Então não é só meter aqui esse podcast pergunta@gmail.com. Se você não conseguir mandar, né? Não tiver aplicativo de banco que mande Pix, então você tem que usar via tap-tap. Pergunte pra gente como que a gente explica. Gibas, o Stephen A. Smith, ele tem opiniões contundentes, polêmicas, se mete em polêmicas, bate boca com jogadores às vezes, né? Mas ele tenta ser um pouquinho realista, pelo menos, né? Não é como outros, né? Por exemplo, o Skip Bayless, né? Que ele quer só engajar, então ele sempre pega o cara que está em evidência e fala que ele é um cocô, que ele é um lixo, que ele é horrível, né? E aí ele traz outro que seria melhor, sabe? Alguém que claramente não é tão bom quanto, mas que dá para ter um embate, ele fala, não, esse aqui é melhor do que esse aqui, né? E aí vai gerar seu engajamento a partir daí. O Stephen A. Smith, ele tenta ser sério, mas ele tem um pezinho também no caça-clique, né? E o Kendrick Perkins, ele foi um jogador que ficou em desuso na NBA durante a sua carreira, né? Porque ele era um 5 grandão, que jogava muitas vezes ao lado de outro big, né? Seus melhores momentos foram ao lado do Kevin Garnett, por exemplo. E ao longo da carreira foi virando uma espécie de Udonis Haslem, né? Porque ele varia mesmo só pelo fora de quadra, né? Dentro de quadras os times não botavam mais, né? Então ele passou bom tempo na NBA ainda, só como tipo um coach, sabe? Um coach de jogador dentro do elenco. Então, assim, são dois perfis um pouquinho diferentes. E aí eu vou deixar o Gibas trazer sugestões aqui de nome para Pra esse. mim tá muito fácil, velho. Muito fácil. Craque Neto e Walter Casagrande Jr., né? Pra mim Mas tá dois muito... jogaram, né? Mas o Craque Neto é muito Stephen A. Smith pra não usar, né? Não dá, assim. Acho que não tem equivalente maior, velho. Não tem um jornalista com carisma do Craque Neto que comparado ao Stephen A. Smith, né, cara? Não me lembro de algum carismático desse nível, assim, né? Que vai muito no folclore e que arruma confusão com os jogadores e que, enfim, acho bem difícil. E Walter Casagrande e Kendrick Perkins acho bem parecidos também, né? Dificilmente acerta uma, né, cara? É muito raro acertar um. Fala, e, cara, é impressionante a facilidade com que consegue estar equivocado, né? Então, me parece muito os dois, viu? Ok, gostei demais, Gibas. Um salve, ó. Muito obrigado, Léo Lima, que manda pra gente o tap-tap modality. Lucas, teve um lance curioso ontem no jogo do Corinthians, não queria falar disso, mas enfim. O suposto atacante Pedro Raul perdeu mais um gol. E, cara, ele perdeu um gol e a transmissão da Globo, eu não tava vendo no Premiere, né? E na transmissão da Globo, eu fiquei sabendo que o comentarista atacante, Caio Ribeiro, meteu um comentário, não, essa bola é muito difícil pro atacante, porque a bola não foi nem não sei o quê, não veio nem na cabeça nem no pé, então ele não conseguiu concluir, não sei o quê, né? E o mesmo lance, não tinha como, eles não estavam numa mesa para um respeitar o outro, né, cara? Então tinha comentário de cabeça. E o comentarista lá do primeiro era o atacante Dodô, né? Que de fato era um bom jogador, não era igual o Caio. E o Dodô ficou irritadíssimo. Falou, cara, esse tipo de gol não pode perder. Isso é gol que o atacante tem que fazer, ainda mais quando nessa situação. Uma bola que veio fácil para ele. Eu achei muito sintomático do que são os dois jogadores, viu, cara? Então, fica esse registro. Então, Pedro Raul pode ser um Caio Ribeiro. Tem esperança de ser um Caio Ribeiro ainda. Acho possível. Pós comentários de Globo, né? Pós-carreira. Então, tem que ver como é que é pessoas altas, né? O Caio tinha essa peculiaridade, né, velho? Ele era bem ruim, mas as pessoas contratavam Flamengo, Santos, São Paulo. É impressionante, cara. Uma das carreiras mais impressionantes. O pessoal fala muito do goleiro Doni, né? E o Doni hoje, cara, o goleiro Doni hoje, ele investe num empreendimento aí que tem dinossauros. Mesmo? E o Caio Ribeiro, velho, não tá aí falando esse tipo de atrocidade. O Caio Ribeiro, inclusive, foi goleiro, né? Pegou um pênalti pelo Flamengo jogando no gol. Gibas! Caso de ter revista a posição? Acho que sim. Acho que sim. Gibas, Orlando Magic, então, deu um saltinho na temporada passada, um salto até considerável, e um salto que chegou no começo do ano, né?
quando o time ficou com a campanha ali em dezembro, 14 vitórias, 5 derrotas, de questionarmos, né? Pô, será que esse não é o time jovem do futuro da NBA, né? E foi um ano que teve seus altos e baixos, né? As equipes se ajustaram um pouquinho ao que o Orlando era capaz de fazer. Ainda tem buracos no jeito que o Orlando joga, por exemplo, ofensivamente é uma equipe que não tinha muito espaçamento, não tinha muitos chutadores, não tinha muita fluidez, né? A gente vai falar lá no Beabá da NBA, que é uma série para apoiadores do Café Belgrado. A gente fala de tipos de ataques, né? E o time do Orlando não necessariamente tem criadores ou teve criadores iniciais que fossem capazes de gerar bons arremessos, também porque quando esse criador está criando, os times não precisam se preocupar muito com alguns atletas, né? Então, se você não tem chutadores e você tem um banqueiro com a bola, a defesa pode roubar, sabe? Mandar mais ajuda do que o banqueiro merece, né? Mandar mais ajuda, desculpa, que ele merece não. Mandar mais ajuda do que o banqueiro deveria ter se o Orlando pudesse oferecer um diagrama melhor para o Paulo Banqueiro, né? Um diagrama ofensivo melhor. Então as equipes se ajustaram um pouquinho ao que o Orlando podia fazer, Gibas, e teve uma certa correção durante a temporada, né? O time não ficou no topo o tempo todo. Então, assim, teve a segunda melhor defesa da liga inteira, segunda melhor defesa, isso aqui é coisa elite, tá? Só que apenas o 22º ataque, né? O ataque do Orlando não foi um bom ataque, não teve um bom ano, não teve ótimas soluções. Então, o net rating da equipe ficou apenas na 15ª posição da liga inteira. Como o Orlando é um time jovem, Gibas, a gente vai já falar dos trunfos dessa equipe, né? A gente imagina que um ano a mais é suficiente para mostrar evolução nisso aí. Mas também a equipe se mexeu, né? A equipe se movimentou, trouxe algumas peças interessantes, né? Uma delas bem relevante, se desfez de alguns jogadores que talvez não fizessem tanto sentido assim. Mas, Gibas, uma breve recapitulação, bem breve mesmo, sobre 23, 24. O que você gostou, o que você não gostou do Orlando? Cara, eu gostei do fato do time ter conseguido competir bastante, né? Foi um time que chegou no playoff e chegou no playoff com possibilidade de vitória. O Orlando é um time que vem numa construção de projeto que não é de agora e com mudanças nos últimos tempos. A gente, como a gente está aqui no Café Belgrado, né? A referência é os últimos 7 anos. Os últimos 7 anos, o Orlando Magic foi um time que perdeu muito, mas que nas últimas temporadas vem se ajustando. Um salto de vitórias, de 13 vitórias, se aproximando de 50, né? 47 vitórias é um número muito alto. Acho que é o terceiro ano já, nesse ano passado, né? Agora vai começar o 4º ano de trabalho, o terceiro inteiro do Mosley como técnico. É um quarto inteiro, na verdade, né? Ele começa no comecinho da temporada seguinte. Então, não dá para dizer que não há uma evolução, né? Há uma evolução clara e muito fundamentado nas peças jovens, o que eu acho bem interessante, né? Não é só que o time tem peças jovens, é um time em que seus melhores jogadores são muito jovens, né? Os jogadores que mais jogam, os 4 que mais jogam, 21, 22, 22 e 24 jogos, né? O 24 é o Wendell Carter, que está bastante tempo na NBA já, mas não é tão velho, não. Então, é um núcleo que está em quadra, competindo, ganhando muitos jogos, né? Ganhando 47 jogos, e que acabou de chegar na NBA, né? Banqueiro 21, Franz Wagner 22, Jalen Suggs 22. Essa foi uma temporada de minutagem alta para jogadores jovens e não dá para dizer que eles não entregaram muitas vitórias. O que eu não gostei, assim, não gostei do ataque do Miami nos playoffs. Acho que do Orlando Magic nos playoffs. Acho que o time bateu num teto assim de ideia de jogo. É normal quando o time ainda está começando a se desenvolver como ideia de time,
que o primeiro momento em que as coisas encaixem, o time não tá muito mapeado e muita coisa tá funcionando, e você é meio avassalador, sabe? E eu acho que a temporada do Orlando começou muito forte, muito por conta de que as pessoas não sabem muito lidar com um ataque com tanto jogador que sabe fazer tanta coisa legal. A gente tem falado muito aqui do Boston Celtics, que foi campeão, que tem a possibilidade de usar 4 jogadores criadores ao mesmo tempo. E acho que o Orlando tem essa capacidade porque o seu 3 e o 4 são muito bons e são criadores. Tô falando do melhor do time, Banqueiro, e do segundo melhor do time, Franz Wagner. E até curioso, que a gente esperava que daí o 1 e o 2 também fossem criadores e o time ficasse um pouco mais dinâmico e difícil de ser defendido. E acho que são os 2 buracos, né? Acho que o time tem buracos nessa posição, né? O time não tem um bom armador. É um time que não encontrou ainda quem vai ser seu próximo armador. Tem 3 jogadores disputando isso, mas nenhum deles falou: toma, eu sou o cara, né? O Jalen Suggs tá jogando até mais na 2. O Markel Fultz, cara, acho que ele vai virar um jogador NBA, mas é um backup que vai ajudar em algumas situações, mas você não aposta nele. E o Anthony Black chegou muito novo ainda, né? E não entregou. No ano 1, ele foi um cara que entrou pouco. Não é nem que ele, quando jogou mal. Acho que tem boas passagens dele, mas o próprio fato dele nessa rotação, que era pouco talentosa e que resolvia pouca coisa, o fato dele não ter entregue, né? Quem mais entregou foi o Cole Anthony, que também era para ser um backup, mas aos poucos está se tornando um dos grandes nomes do time. Ele teve um ano de altos e baixos, eu falei de 3, mas são 4, né? Se você contar o Markel Fultz e o Jalen Suggs, que é... O Markel Fultz não precisa mais contar, né, Guilherme? Vamos falar de chegadas e partidas para a gente ver se... Só para falar assim, o que eu não gostei foi que, a partir do momento em que o time ficou mapeado, algumas coisas pararam de funcionar. E o que mais me intrigou é o que aconteceu com o chute do Franz Wagner, cara. O chute do Franz Wagner estava lá, tinha um grande potencial de ser uma coisa que levasse o jogo dele. A gente viu nas Olimpíadas, está lá ainda, ele metendo muitas bolas, desde o drible, bolas difíceis, catch and shoot também, bolas difíceis. É um cara que está na 3ª temporada da NBA, chutando um bom volume, mas durante essa temporada o decréscimo foi gritante. Ele sai, Lucas, de 36% com o mesmo volume, 4 bolas e meia por jogo, um volume pequeno, mas bom. Para um cara do tamanho dele, poderia ser mais, mas um bom volume. Ele sai do 36% para 28%. E, cara, isso ferra o Orlando. Eu acho que tem um pouco a ver com o time de ser melhor mapeado e como que você dispõe esse time em quadra. Então, espaçamento, opções na posição 1 e 2, como um todo, um pacote, Lucas. Gostei das vitórias, gostei da chance de evolução, não gostei do ataque, acho que esse time precisava investir no perímetro, Lucas. Só para fechar o raciocínio, era isso. A ideia da off-season foi mais ou menos essa também, né, Gibas? Investir no perímetro. Essa deficiência do Orlando em chutadores, né, fez muita gente especular que o time pudesse ir atrás do Klay Thompson, né? Nessa off-season, era um dos times que tinha grana, era um dos times que tinha... poderia apresentar um projeto para o Klay Thompson e dizer, olha, Klay Thompson, vem jogar aqui porque você vai ter tal espaço, né? Fundamental, a gente não tem chutador, você pode ficar no catch and shoot, a gente é uma equipe jovem, você vai jogar bem longe do Golden State, então vai ser outro cenário completamente para você. Poderia existir esse caminho, não foi o do Orlando, não foi o preferido pelo Orlando. O Orlando acabou optando por um pouquinho mais do que o time já tem, né? Trouxe um especialista defensivo, KCP, só que esse especialista defensivo, Gibas, é um dos 7 jogadores da NBA que desde 2020 meteu 1.500 tentativas de 3 pontos e chegou em 40% de aproveitamento, né, nesse período. É um cara que tem 2 títulos na bagagem por equipes diferentes, né? E sendo muitas vezes e sendo no Denver, por exemplo, uma referência, né, de time jovem que não tinha título, não tinha tido sucesso ainda, e ele chegou como um cara que já tinha ganhado, e olha só, ganhou de novo, né? Então, o Orlando foi nesse sentido, um cara bem 3&D, que faz pouquinha coisa com a bola, até tenta, a gente viu um pouquinho mais no último ano do Denver, né? Ele também tentando criar um pouco mais, especialmente ali nos playoffs. O Jamal Murray não estava com tanta assertividade. A gente viu o Denver jogar pelo KCP algumas vezes,
Então, assim, pode ajudar alguma coisa nesse sentido, mas lá tinha o Jokic, né, que é um grande facilitador. No Orlando seria bem menos usual, né, ele ter um papel nesse sentido, mas espaça e certamente não vai fazer a defesa do Orlando sofrer. É a grande contratação, é a grande mudança do Orlando para essa temporada. Além dessa, teve a chegada também do Tristan da Silva, um brasileiro, né, filho de brasileiro pelo menos, que meteu uma jaquetona do Brasil no draft. O Tristan é um 3, um 4, né, um wing, né, um lateral, mais um desses, né, que o Orlando tem, com função um pouquinho diferente do que podem fazer o Franz Wagner e o Banqueiro, porque assim, falta bastante do potencial deles dois, mas ele também pode fazer algumas coisas parecidas, sabe? Então se desenvolver para ser um reserva nessa posição, né? E por que não jogar 3 juntos, né? O Orlando tem essa... Se esses caras chutarem, né? Se o Banqueiro tiver aproveitamento, o Franz Wagner tiver aproveitamento, o time não precisa necessariamente de um outro cara baixo, né? Podemos, se o Tristan tiver chute também, né? Podemos ver o Orlando experimentar com um time muito, muito alto, né? Então são essas duas chegadas, além do Corey Joseph, que é um armador backup de carreira, né? Corey Joseph é um cara que você contrata pensando assim, cara, vai ter um dia que eu vou precisar de um cara sóbrio, lúcido, dentro de quadra, e vou meter a lucidez do Corey Joseph, né, para carregar a bola de um lado para o outro da quadra, fazer o passe certo. Mas ele é um backup de carreira, não é ninguém que vai mudar a história do Orlando Magic. Os jogadores que saíram, Gibas, Kevin Harris, Joe Ingles, Chuma Okeke, Admiral Schofield e o Markelle Fultz, né? Fora o Fultz, nenhum desses jogadores tinha um grande histórico no Orlando. O Joe Ingles foi contratado na última off-season, a gente estranhou bastante a contratação do Joe Ingles, foi um salário alto, e foi um jogador que já está longe de estar próximo do que já foi, né? Assim, bem longe mesmo. Não tinha muita expectativa do Joe Ingles ajudar dentro de quadra, ele não ajudou tanto. E então agora o Orlando elege outro adulto, né? É o KCP, agora o adulto que vem, e esse sim pode fazer diferença, esse sim pode adicionar bastante. Então a gente tenta projetar, né, a rotação do Orlando, Gibas, e a gente pensa nas funções que os jogadores podem fazer, mais até do que a posição que aquele jogador traz de bagagem, sabe? Então, o Orlando talvez veja no Cole Anthony, que eu acho que é o melhor armador do time, daquele mais tradicional, né? O Orlando vê o Cole Anthony, pô, esse armador tradicional eu preciso vindo do banco. Não necessariamente eu preciso que ele seja meu titular, né? Embora eu não tenha aquele armador que as pessoas esperam que eu traga, sabe? Por quê? Porque Franz Wagner e Paulo Banqueiro, principalmente, podem e devem ser, né, os criadores do Orlando, né, os principais criadores do time para a próxima temporada. Então, Gibas, quando a gente tenta projetar assim, esse aqui é o time base do Orlando, né? A gente pensa em Banqueiro, Franz Wagner, e a gente pensa quem é que vai complementar esse time, né? Normalmente é o Wendell Carter Jr., o Big, né? Se ele estiver disponível, se ele estiver inteiro. KCP vem para ser titular e vem para ser um catalisador do time, um cara que vai defender o principal adversário. E aí, Gibas, essa quinta posição, esse suposto armador que falta ainda no elenco, eu acho que o Orlando vai experimentar ao longo da temporada. A meu ver, o Jalen Suggs fez o suficiente para ganhar esse aceno, sabe? Jalen Suggs, você foi um cara all defensive na NBA, você não fez nada que a gente possa te punir com um decréscimo de minutos, né? Toma aqui a vaga, agora vai lá e faz o time jogar, né? O time precisa que você meta essa bola paradinho, o time precisa que você defenda pra caramba,
o time precisa funcionar ofensivamente, a gente não pode ter um dos piores ataques, senão a gente vai ter que experimentar outras coisas, e o mais natural é que o experimento seja com essa vaga, né, Gibas? Então, imagino que essa seja a rotação original, né, do Orlando para o começo da temporada. Jalen Suggs, ao lado de KCP, aí os dois criadores, Franz Wagner e Banqueiro, e o Big, provavelmente o Wendell Carter Jr. Isso dá uma certeza de uma defesa absurda, né? Porque no perímetro, acho que poucos times podem dizer assim, meus caras defendem mais do que seus caras, viu? E tô até pensando em Boston aqui, né? É o mesmo nível, provavelmente, de defesa que Derrick White e Drew Holiday podem ofertar. Se comparando com os playoffs, Lucas, é um acréscimo interessante já, porque você imagina que o KCP vem para a vaga do Gary Harris, né? Quem jogava a maior parte desses minutos aí da posição na pós-temporada, a rotação que mais ficava em quadra, e também mais bem sucedida do time, né? Tinha Jalen Suggs, Gary Harris e esse resto do elenco, né? Franz Wagner, Paulo Banqueiro e o Wendell Carter. E aí tinha algumas alterações, algumas alternativas, né? O Jonathan Isaac, acho que é um. Cara, é uma interrogação, eu acho, porque acho que vale até chamá-lo de interrogação, porque ele é um jogador muito. Tem muita coisa ali, sabe? Ele realmente pode ser um jogador muito bom, o Jonathan Isaac, mas são tantas lesões, cara. São tantas dificuldades de se manter bem. Sabia que estatisticamente, Gibas, ele foi o melhor defensor da NBA, tipo, o melhor defensor da NBA, mesmo a NBA tendo o Victor Wembanyama, É bizarro, velho, porque tem ele é muito estatísticas que bom. mostram isso, né? Mas algumas não, mas tem essa leitura. Cara, ele é muito alto, muito móvel e ofensivamente ele tem algum potencial, né? Eu acho que ele chega na NBA com um potencial maior, acho que depois de alguns anos e tantas lesões a gente não sabe que jogador ele é, mas existe um mundo em que de alguma maneira ele se meta nessa rotação aí como um jogador relevante, provavelmente no lugar do Wendell Carter, mas pode ser alguma outra solução, né? Não sei. O Franz Wagner é bem móvel, ele pode fazer a dois numa linha gigantesca, sabe? Sim. Depende de todo mundo chutar, todo mundo tem que meter bola, mas o Franz Wagner, Banqueiro. Eu acho que eles vão usar com muita parcimônia o Jonathan Isaac, né? Tinha jogo, não sei se você vai lembrar, tinha um jogo que ele jogava 8 minutos e pronto. Hoje ele tem 8 minutos para oferecer. E quando ele jogava era gloriosos, assim, mas depois não entrava mais. E Porque ele tinha só tinha 8. uma solução que acabou jogando em algumas situações e tendo algum sucesso foi uma linha que eles traziam o Anthony Black e o Jalen Suggs. Jalen Suggs, eles usaram em algumas situações, assim, em tese, dois armadores, né? Eu acho o Suggs mais dois, mas como o Black não estava pronto, a gente para NBA, se adaptando muito, muita coisa nova, ele ficava muito fora da bola. Então dava a impressão que ele era o dois, mas o Black ele tem muito potencial, cara. Ele é um jogador que joga bastante. Sim, ele tem muito boa leitura, pelo menos é a imagem que a gente tinha dele, e ele defensivamente ele é bem grande, né? Então acho que pode ser um cara que tem uma projeção aqui. O problema é que ele chega na NBA para ser o Josh Giddey, e agora o Josh Giddey tá embaixo, né? Mas ele tem Acho que ele tá em potencial. alta agora, pô. Vai ser craque do Bulls. Ele estava embaixo na NBA, recupera uma pequena alta nas Olimpíadas, mas todo mundo já se esqueceu. E agora vai jogar no Bulls com muita chance de voltar a ter hype, né? O Anthony Black tem muito potencial também. Outra linha que eles usavam bastante e que eu imagino que Só a gente vai... complementar uma coisa, Gibas, interessante do Jonathan Isaac, o Orlando tinha muito cap nessa off-season, sabe? Era um dos times que tinha muito cap. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o contrato do Jonathan Isaac e reformularam. Eu acho muito interessante times que pensam diferente, que conseguem contratos inteligentes. Então assim, o Jonathan Isaac tem muita contusão, não é? Então o que a gente faz? A gente aumenta o contrato dele para essa temporada porque a gente tem cap. Então eles dão um bônus para o Jonathan Isaac melhorar o contrato agora, né? Assina por um tempo mais longo e deixa a metade final. O contrato é decrescente e eles deixam a metade final do contrato não garantido. Então o Isaac teve uma renovação de contrato, uma extensão contratual, onde ele passou a ganhar um pouco mais de dinheiro, e os contratos dos anos finais, pô, se o Jonathan Isaac estiver bem, estiver livre de contusão, estiver jogando, segurança total aqui para o Orlando, né? Porque vai estar sob contrato.
não tá conseguindo jogar, não tá ficando em quadra, não vale mais a pena ter o Jonathan Isaac, beleza, o contrato é parcialmente garantido num ano e depois não garantido, né? Então o Orlando aproveitou que tinha cap, usou só entre aspas, né, 22 milhões para tirar o KCP do Denver. Eu falo só porque a gente vê às vezes os times precisando pagar salários muito altos para tirar jogadores de contenders, né, para levar para time que historicamente não atrai free agent, que é o caso do Orlando, né? A gente viu o Houston meter 40 e poucos milhões no Van Vliet, né? Foi isso? Acho que foi. Então, usou uma parte ali no KCP, usou outra parte, renegociou com o Jonathan Isaac, e daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Pode continuar. E sublinhar, assim, acho que o time tem uma rotação interessante com o Garrafão, porque tem essa chance do Isaac ser útil como um 5 muito específico, né? Um tipo específico de 5, assim, jogando ao lado dos outros dois wings. Tem a chance do Wendell Carter, chance não, né? A substância que tem ter o Wendell Carter. Acho que é um ótimo pivô, um ótimo jogador para completar. E, cara, a gente teve boas passagens do Goga Bitadze ano passado. Teve boas passagens mesmo, assim. O Bitadze teve uma sequência, assim, de firmando seu lugar na liga. Então você tem uma rotação legal, assim. Eu gosto do que o Orlando pode oferecer nessa posição 5. Os minutos são 48 para distribuir nessas três opções e eventualmente alguma outra situação que você joga no small até botando, porque é um time muito alto mesmo. Acho que esse talvez seja o maior trunfo desse time, né? Se o problema é espaçamento, o problema é a dinâmica na criação da armação, o trunfo é ter tudo muito, muito grande em múltiplas posições, né? Talvez só na posição 1 você vai ter alguém embaixo se você ainda não escolheu o Anthony Black. Porque tendo o Anthony Black, você pode escalar times aí que pô, você fica gigantesco em quadra. O menor jogador vai ser 2 metros. É bem legal isso, né? Bem legal. E assim, não é que só tamanho, né? Tamanho com versatilidade, com criação desde o drible. Cara, na prática, quem desbloqueia isso tudo, e talvez esse seja a maior notícia, o maior trunfo, né? Que é um conceito que a gente está trazendo aqui para essa live, né, Lucas? Para esse preview, é o fato do Paulo Banqueiro ser um senhor jogador de basquete. E, cara, essa é a grande notícia do Orlando Magic. Se você assim, quiser trabalhar com conceitos mais modestos de análise, assim, de mais 880, que alegria ou que tristeza, o tanto de time que teve escolha alta recentemente e não conseguiu um jogador que mudasse sua equipe de padrão, virou regra. É mais difícil você acertar do que você errar, porque muitas vezes o cenário é complexo, né? E eu não tô falando isso de escolha só alta 3-2, não. Falando inclusive da escolha 1, que foi o caso do Banqueiro. A gente tem um histórico recente de jogadores. Pô. Vamos falar disso aí, não. Cara, esse tempo todo eu nem tava pensando no Eiton, né? Tava pensando até nos caras que são bons, tipo o Cade Cunningham, que tá lá, né? Tá jogando bem, todo mundo acha o Cade bom, acabou de renovar um contrato como se fosse um cracaço. E, cara, o Banqueiro tá botando o time dele com 47 vitórias, sabe? Não é só o Banqueiro, mas o que faz esse time ter todos esses elogios que a gente tá falando é o senhor jogador que é Paulo Banqueiro, cara. Que jogador! Um ano, assim, desde que chega na NBA muito bem. Agora, esse ano passado dele, né? Sua segunda temporada apenas. Cara, o ano do Paulo Banqueiro foi espetacular. É um jogador que é inspirador, velho. É inspirador ver o que esse cara joga, porque assim, ele repete mais ou menos. Você acha inspirador, Banqueiro? Esse Banqueiro. Banchero, com CH. Sim, cara, assim, não é, o salto estatístico, se você comparar com o ano de calor, né? 20 para 22 pontos por jogo, mesmo número de rebotes, um pouquinho mais de assistências, bem parecido, né? Aproveitamento um pouquinho maior, tá? Uma evolução legal de 3 pontos, né? Sai de 29, 30 para 33, 34 quase. Legal. Agora, o lance-chave é nesse movimento de evolução, ele carregou o seu time para um acréscimo de 13 vitórias, cara. Então, assim, o Orlando é tudo isso, é essa versatilidade, a chance de ter múltiplos criadores, a chance de ter sempre um time muito alto, porque Paulo Banqueiro está em quadra. Adoro o Franz Wagner, gosto muito do Wendell Carter, tô falando elogios aqui a alguns jogadores que nem podem estar no Orlando no futuro, mas o que faz esse time ser tudo isso que a gente está comentando aqui é o Paulo Banqueiro. Lucas, nós estamos diante de um dos melhores jogadores da sua geração. É isso que faz o Orlando Magic tão bom. Guiba, certamente, né? E acho que é isso
É o fato de ter o Banqueiro, o fato de ter o Franz Wagner e ter suas próprias apostas, que fez o Orlando pensar o seguinte, cara, eu tenho cap, mas eu não preciso ir atrás do Paul George, eu não preciso ir atrás de uma estrela. As minhas estrelas estão aqui nesse elenco, sabe? O Orlando olha para os seus jogadores, e o GM falou sobre isso, né? Que a estrela do norte deles, né? Ou seja, a bússola deles aponta, né? Eles não vão se desviar a rota para os jovens, para desenvolvimento dos seus jovens. O Orlando tem 9 jogadores draftados, é o time da liga que mais tem jogador draftado no elenco, empata com o San Antonio Spurs com isso. E dentre esses draftados tem o seu Big Two, né? A esperança é que vire um Big Three, com algumas das apostas, mas esses dois ganham jogos, né? Franz Wagner ganha o jogo, Paulo Banqueiro principalmente, se desenha que ele seja a principal estrela do time, mas por que não, né? Ter um time que tenha o molde do Celtics, né? Tem um jogador que todo mundo acha que é o melhor, mas dependendo da ocasião, pode ser o outro, né? Que leve os prêmios, porque o outro fica em evidência por algum motivo ou outro, né? Então o Orlando olha pro Celtics e fala, legal que esses caras estão fazendo ali, né? Então eles já trazem para jogo a segunda melhor defesa da liga, né? E o ataque está nas mãos desses jovens, né? Que a gente imagina que vão se desenvolver cada vez mais, e o Orlando tenta deixar o time de acordo, né? Tenta montar o time de acordo. Então, assim, Gibas, quando eu olho a previsão de vitórias do Cassinho, eu falo, cara, eu quero pegar essa bet e eu quero meter 5 vezes a bet que eu meto sempre. Porque eu tô muito empolgado com esse Orlando Magic. Quem tava aqui no início da live, Gibas, viu que eu tava doido para começar a live hoje para falar muito de Orlando Magic, porque é um time que me agrada. Discutir questões fundamentais para a sociedade, tipo o novo reality da Globo, de Sim. música, para falar de Critiquei o Gibas. Pesadamente até. E assim, nem falamos do gol do Hendrick ainda, né? Porque eu tava muito empolgado para falar de Magic. Os irmãos lá contrariaram o Caim e Abel, voltaram e nada falando deles. Né? É isso. Tudo bem contrariar Caim e Abel, né, Gui? Especialmente Caim, se você puder estar contra. Contra o Abel. Cara, você acha que depois da atuação do Abel, o Caim começa a ser melhor compreendido pela Ele sociedade? tinha razão, o Caim sempre soube, né? Mas Gibas, antes... Se o Abel assistir um jogo de WNBA, ele vai falar assim, ei, não era melhor abaixar essa tabela, não, para elas enterrarem? Botar mais perto ali, né? Vamos botar mais perto. Gibas, antes de falar do Cassinho, né, e da sua previsão de vitórias do Orlando Magic, quero fazer um convite, né? Falei aqui brevemente sobre uma série exclusiva do Café Belgrado, né? Beabá da NBA, e é exclusiva porque só quem apoia o Café Belgrado tem acesso, então vai lá em cafébelgrado.com.br, escolhe um dos planos de apoio, você vai ajudar o projeto a se manter, precisamos muito da sua ajuda, precisamos muito que em agosto e setembro que está se avizinhando, né? A gente tem um comeback month aí, viu, Gibas? Precisamos de um mês de comeback, porque a situação está bem precária mesmo nas organizações Café Belgrado, então se você nunca apoiou, puder dar essa moral, a gente vai agradecer demais. Se você já apoiou, confere primeiro, né? Se você acha que está apoiando, vê se está apoiando. Não são poucas as pessoas que dizem, pô, pensei que estava apoiando, mas não estava, vou voltar, né? Então confere aí se você está apoiando, abre lá e vê se o cadeadinho está aberto para você. E eu queria agradecer, por exemplo, Gibas, o Yuri Fernandes, viu? Yuri Fernandes voltou para o Belgradão, chegou de apoio de Giannis, né? Que daqui a pouquinho o Gibas explica o que é. Então, nesse fim de semana tivemos o Yuri e tivemos, back-to-back professores, viu? Professor Maicon Santos, Bruno Vareta, chegaram apoiando o Belgradão, Gibas. Então, muito obrigado a vocês que apoiam o Café Belgrado. Grande momento aí da Pátria Educadora. Então, assim, quem é apoiador do Café Belgrado recebe conteúdo exclusivo. Tem, sei lá, 150 episódios exclusivos para apoiadores. Acho que é mais ou menos por aí. Qualquer dia desses eu vou parar para contar. É muito conteúdo exclusivo. Algumas poucas newsletters também estão fechadas lá, né? Então, às vezes, tem newsletter fechada que tem o caminho para links secretos aí para você ver a análise de vídeo do Belgradão. Então, tem conteúdo exclusivo para caramba para quem apoia o Café Belgrado, mas o principal motivo
imagino que leva alguém a apoiar, é porque quer que o projeto se mantenha. Então, se você gosta do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, faz a boa aí, viu? Os planos de apoio do Belgradão, inclusive, pessoas interessadas em saber aí qual que vai ser a recompensa para o plano de 50, hein? Ainda não foi lançado. Assim, o plano já existe, mas as recompensas ainda são as mesmas do de 23 para cima. Mas vem novidades aí em breve, hein? Fiquem atentos. Na virada do mês aí, setembro, já vai estar pronto isso aí, hein? Fiquem muito atentos. Novidades. Qual é o adjetivo que a gente usaria? Né? Crocantes? Pô, crocantes a gente usa muito já, né? Acho que usa mais apelativo, acho. Então, assim... Edificantes. Novidades edificantes. Pode ser? Edificantes não parece meio coach? Pô, não sei. Se parece, peço desculpa aí. Eu curto muito algo relacionado a salivagbas. Salivantes, pode ser? Salivantes é bom. Salivantes. Ô, Felipe Ramos, se você quiser um plano anual, velho, só fala com a gente que a gente libera pelo Pix aí. Qualquer outra ideia de plano, para quem tá ouvindo, fala, eu preferia um plano tal. Cara, vem de DM, né? Vem de DM, o Café Belgrado não. É Maneiras isso. de apoiar, assim, quem quiser inventar, pode inventar, que vai estar sempre disponível. Negócio seguinte, né? Então nós temos algumas chaves de apoio, né? A mais básica, mais sim, assinatura mensal, R$12. É um valor bem pequeno, mas é um valor que vale muito para o Café Belgrado, porque significa que você está ali sustentando a nossa produção de conteúdo independente e dando previsibilidade para a gente, né? Que a gente pode confiar que o mês que vem você está junto com a gente. Cara, ao apoiar... O nosso sonho é 1000 apoios, um dia ter 1000 apoios. E aí, lógico, né? O plano de 12 é fundamental para esse sonho, né? Então, é isso. Faça o nosso sonho acontecer. Você pode fazer a gente viver um sonho, hein? Vamos sonhar junto, pô. O 12, a partir de 12 você já desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiador. Todo. O conteúdo que tem do Café Belgrado, os podcasts exclusivos, os vídeos exclusivos, com um plano mais básico você já tem acesso. O de 23, o plano próximo, né, o segundo plano, 23, né? Número de Michael Jordan, número aí de LeBron James, número de grandes nomes, né? Da modalidade. Esse número você já vem para o nosso grupo no Telegram, que é onde está a base dos apoiadores mais fiéis do Café Belgrado. Um ótimo lugar para se estar para quem gosta de basquete. Já existe o plano de 50, o plano de 100 e o plano de 500. É assim, cada um desses planos, a gente já teve adeptos, tem alguns ainda que estão nesses planos, mas esses, por hora, eles não conferem à pessoa nada mais do que um imenso carinho e, nossa, até lágrimas às vezes. Mas assim, não existe uma estrutura de recompensa ainda que mobilize gente para fazer esse apoio, a não ser, gosto muito do Café Belgrado, quero que ele fique mais forte, quero dar segurança para os caras. Em breve a gente vai ter recompensa por 50, como eu tenho falado aqui, em breve vai começar a ter, os outros ainda a gente não criou ainda, quem sabe um dia, mas vamos fortalecer o de 50 primeiro. Então, em setembro a gente também vai ter esse plano de 50. Você já pode fazer agora e ficar atento aí, ser um dos primeiros a utilizar as recompensas, ou pode fazer agora o de 23, depois dar o up, ou fazer o de 12. Cara, contanto que esteja com a gente não vai fazer... A nossa sugestão é, gosta do seu produtor de conteúdo? Cara, o financie, porque as plataformas não querem mais financiá-los. Em algum momento, as plataformas financiaram produtores de conteúdo. Esse momento acabou. Acabou, inclusive, para as grandes, tá? Mesmo as grandes não estão conseguindo mais, os grandes produtores de conteúdo, com números muito fortes, mesmo essa galera está tendo muita dificuldade nas plataformas. Conseguem de outras maneiras. Imagina os pequenos, né? O caso nosso aqui a gente tem 8 mil no YouTube, que é onde a única plataforma que hoje remunera alguma coisa do Café Belgrado, de valores bem, bem pequenos a cada 2, 3 meses. As outras, então, nada, né? Twitch. Vou refutar o Gibas daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu vou refutar o Gibas. Tem plataforma pagando, Belgradão? Vou refutar o Gibas daqui a pouco. Vamos pra frente, Guilherme? Eu preciso saber se eu vou ganhar um dinheiro, eu quero saber, velho. Não é isso, não? Eu vou te refutar daqui a pouco. Não vou dar spoiler agora, não. Ai, calica. Então é isso, hein? cafébelgrado.com.br é onde você encontra aí as ferramentas para apoiar o Belgradão. Nosso plano está dentro da Aurelo. Você digitar cafébelgrado.com.br, você já cai na página onde você pode fazer esse movimento glorioso de apoiar o Café Belgrado. Gibas, Guilherme Tadeu, o Cassinho olha pro Orlando e fala: esses moleques aí que trouxeram KCP, esses moleques que trouxeram KCP, mesma coisa, não sai do canto. O Cassinho botou
47 vitórias e meia, velho. Meia vitória. Ele falou o seguinte: acha que esse time vai melhorar qualquer coisa? Então vai aí. Eu te dou basicamente a mesma campanha do ano passado, né? 47 vitórias foi o número do Orlando ano passado. O Cassinho fala: a partir de 48 já vai de over aí. 47 ou menos, né? Vem de under. E Gibas, aqui eu não sento o dedo no over, não. Eu sento literalmente no over, Gibas. Eu boto no over tudo aí, sabe? Eu deito em cima do over, eu boto, sei lá, minha cama em cima do over. Que isso, cara? Velho, é muito over. O Orlando Brota no vem. bailão pra desespero desse over aí. É isso, velho. O Orlando vem para ser o time quente do leste, viu? Vem para ser o time que o Boston vai olhar assim e falar: eita, temos um desafiante, hein? Então, Orlando Magic aqui, Gibas, tô sentando no over. É O isso, dedo hein? e tudo. Sentou no over, sentadinho, quadradinho de 8, quadradinho de 9, tá É maluco. isso. Vou de over também, vou de over A também. Não, massa? assim, acho que a campanha do ano passado foi muito boa. É por Ok. isso que é tipo vamos lá então, faz de novo aí, você não é brabo? Mas, cara, aquela projeção que a gente fez aqui de 7 equipes que não competem no leste, assim, vão competir assim num nível abaixo de qualidade barra interesse. Cara, eu tenho a impressão que boa parte desses jogos o Orlando vai entrar e o Orlando tem muito interesse em ser muito bom. Cara, são muitas equipes que ele vai jogar 3, 4 vezes aí, né, nessa sequência aí. Difícil ver o Orlando deixando o jogo pelo caminho de times como esses aí, viu? Então acho que o topo do leste vai ter os times do topo do leste vão ter muitas vitórias. Acho que as equipes vão flertar ali com o número de 50. Então tô com você nessa, viu, Lucas? Acho que vai ter mais gente nessa briga. Acho que, por exemplo, o Sixers vai estar melhor que o ano passado. Acho que o Miami é difícil fazer um outro ano tão ruim, não sei. A gente vai fazer um preview disso ainda. Mas 7 equipes aqui, que o Orlando vai enfrentar algumas vezes, vão deixar muita derrota pelo caminho. Acho que o Orlando tá doido para papar todas elas, além das equipes fracas do Oeste e dos jogos de equipes grandes que eles vão ganhar, porque eles são um bom time, né? Então, tô com você Sim. nesse over aí. Embora Segunda melhor também defesa do ano passado, com poucos minutos do Jonathan Isaac e sem KCP, velho. E assim, com muita Paulo gente Banqueiro. envelhecendo um ano, né? Paulo Banqueiro, menino ainda, tava com 2 anos de NBA Ah, só. Franz Wagner, pô, botou o que o Franz Wagner botou de cascalho no bolso, se garantiu, né, esse ano, vai deixar ele jogar levinho, velho. Então, Tony assim, Black pode jogar também, que é um cara que tinha sim, pouquíssima idade. A gente falou pouco daqui dele, né? O Cole Anthony é um bom jogador, não é um grande defensor comparado com esses citados, mas é um bom jogador. sim. Jet E Howard, vem do banco personalizadaço, né? o Jet Howard foi um calor de primeiro round, não jogou no primeiro ano, vai ter minuto agora, assim, vai ter espaço para desenvolver. Draftar um bom jogador. Cara, o Orlando só setinha para cima, não tem setinha para baixo aqui não. É, assim, barrando contusão, alguma coisa assim, né? Que os caras não têm esse histórico, que esse pique que eles trouxeram jogou 76 jogos de média na carreira. 76 jogos de média, né? Então, assim, a tendência, na minha opinião, é que eles consigam amassar com uma certa tranquilidade essa bet, né? Normalmente eu boto 10 lá, né, Gibas? No que a gente aposta aqui, especialmente se a gente for junto. No Orlando, vou chegar agressivo, viu? Vou chegar de 50 no Orlando, porque é a odd que mais gostei disparado até agora. Quer saber quem tá na divisão do Orlando? Os times que Manda. mais jogam com Orlando? Ah, Miami, lógico, né? Flórida, duro. Ah. Atlanta, Hornets e Wizards. Pô, gostoso aí, hein? Tem... Inclusive tem essa odd lá para o Orlando ganhar a divisão, tá pagando 1,71. Também é bem gostosa essa odd aí. Acho que o Orlando vem para mais vitórias do que o Miami, pelo menos. E tem a odd também de você botar a sequência, primeiro e segundo da divisão, né? Então, se você quiser vir de Orlando e Miami, ou Miami e Orlando, né? Você vai ser ainda melhor remunerado. São bets bem interessantes para você olhar lá na KTO. Gibas, tirado do caminho, então, o que a gente imagina. Deixa eu ver se algum jogador a gente deixou de falar. O Orlando ainda continua com Gary Harris, continua com o Mo Wagner, né? Continua com Goga Bitadze, 3 veteranos que ficaram por lá, competentes, né? Não vão fazer você morrer de amores, mas também
são jogadores legítimos de NBA. O Gibas falou rapidinho do Jet Howard, que foi o calor do ano passado. É um especialista, né, na teoria, pelo menos. O Caleb Houston está por lá também. E o Trevelyan Quinn, né, como two-way. Esse é o elenco completo do Craque Orlando da Magic. G-League, né? Já foi MVP, acho que Sim. da G-League. Rainha, né? Se move para todos os lados, né, Gibas? Rainha do xadrez. Gibas! Cometendo Se esse violação, né? Ele é Orlando... o Traveling. Se o Orlando fosse um app, né? Para quem tá chegando, torço pro Orlando, vim ouvir esse preview. O Café Belgrado faz isso com todas as equipes. Comparamos com um app do momento, né? Ou do passado, ou de smartphones, ou de tablets, ou até mesmo aplicativos mais antigos para computador, né? Giba, se o Orlando fosse um app, trago aqui para te refutar. Você falou, nenhuma plataforma remunera o Café Belgrado, né? Só o YouTube porcamente. Temos uma plataforma brasileira e o Orlando é a equipe mais brasileira da NBA. Caraca, isso foi bem. E essa plataforma, cada vez que alguém escuta o pod do Belgradão lá, separa centavinhos pro Belgradão. Então, tipo, se todo mundo ouvisse o Café Belgrado por lá, a gente ia ter um substantivo valor montante, né? Se todo mundo que escuta o Belgradão já escutasse o Belgradão lá no aplicativo, a gente ia ter um substantivo valor a receber mensalmente. É a Orelo, viu? Orelo, aplicativo de podcasts. Lembra o Orlando até na escrita, viu, Gibas? Lá tem o plano de apoio do Café Belgrado. E por que eu escolhi para ser o Orlando Magic? Porque é um app do futuro, sabe? Uma startup mesmo, assim. Você olha e você se empolga. Lá na Aurelo você consegue pôr os aplicativos, consegue pôr os episódios exclusivos do Café Belgrado. Então, assim, e eu tenho um super carinho pela Aurelo, né? Assim, amo a Aurelo mesmo. E eu tô no caminho de amar esse Orlando Magic também, Gibas. É a franquia que fala português, né? É a franquia que tem um Twitter engajado, que segue o Belgradão em português, um Twitter oficial, tá? Então, Bravo. Gibas, separei a Aurelo para Orlando, pelo carinho que tenho pela Aurelo, por ser um aplicativo jovem, moderno e que vem para o futuro, vai ser ainda melhor. Então, versátil, né? Tem newsletter, você assina a newsletter do Belgradão lá, você pode apoiar o Café Belgrado lá, você escuta os podcasts lá, qualquer produtor de conteúdo pode montar o seu podcast lá, seu sistema de apoio lá. Então, assim, é bem solidário, né? E esse ataque do Orlando precisa ser solidário, assim como essa defesa né? Todo mundo no Orlando defende, todo mundo. Tem estrela, a estrela defende, Franz Wagner defende, o banqueiro defende, né? Então é um time muito solidário no ataque, todos podem ajudar também, mas ainda está em evolução também, né, Gibas? Então sempre adicionando coisas novas. Fui de Orelo, fui de Orlando, Gibas. Lucas, eu selecionei um aplicativo, assim como você, novo também, né? Recente, não conhecia. Okay. Que chama Copilot, que é um aplicativo de inteligência artificial da Microsoft. Ou seja, né? Coisa grande. Okay. Cara, não é o melhor do ramo ainda, ok? Não é o melhor do ramo de inteligência artificial. A gente sabe que tem outros que É estão focado em navegação aérea ou não? Não. É só um copiloto mesmo. E, cara, ele tem um diferencial, assim, dos que eu conheço, que ele é gratuito, você baixa, e você pode trocar uma ideia com a inteligência artificial, pedindo para ela fazer coisa, ela responde em áudio e faz as coisas, né? Cara, e às vezes eu uso muito com o Francisco, assim, tipo, o Francisco pergunta umas coisas do tipo, pai, quem que ganharia uma corrida de um Velociraptor com uma Pantera, sei lá, né? E, pô, eu jogo no colo da Copilot, fala, Copilot, seguinte, e não fala assim, responde aí para mim. Fala assim, ô Copilot, cria para mim uma corrida, narra para mim uma corrida, mas lembra, uma criança de 3 anos que vai ouvir entre não sei o que, dou os elementos que ela precisa, pô, e ela é super, assim, então, ó, eu falo ela assim, manda um áudio? Manda um áudio. Oi, Francisco, não sei o que, olha, acho que não sei o que, tá, entendeu? E, cara, como eu faço esse preâmbulo para ela manda eu falo ela porque a voz é feminina que responde. Tá. Ela manda sempre uma lição de moral, meio demagoga no final, mas tudo bem para uma criança de 3 anos, entendeu? Então, assim, não é elite mesmo. Assim, você vai pedir uns negócios mais complexos, não encaixa legal. Mas, pô, teve um dia que eu falei assim. Da Copilot. Como que é?
best case da Copilot? Pô, nas atualizações se tornar o grande do ramo, né? Pode ser aqui, por que não? Porque, pô, Pode já é... defender a humanidade quando tiver a revolução das máquinas, a Copilot vir pro nosso Não, lado? esse papo é furado, né? Não é assim que funciona, né? Isso aí... Pô, essa é uma piadinha? 94. É mesmo, eu tô 99, falando. é. Você acha que não vai ter um momento de revolução das máquinas? Você acha que Matrix tá errado? Cara, então, Matrix, entendeu? 99, Matrix? 2001, não lembro. Sei. 99, né? 99, Matrix, certo? Não, 99 é o que a gente imagina, né? Porque na verdade já tá muito no futuro lá. Não, quando foi lançado o debate, né? Tá, Entendeu? Um debatezinho meio... beleza, entendeu? tá. Não... Pô, eu fico até mais tranquilo, velho, porque todo mundo que eu a converso gente é sempre tem... adulto já pra entrar nessa, tá? A gente é adulto, tá? A gente é bem adulto, assim. O Eu problema tô quem cria achando que mesmo você... são os seres humanos, né? O problema Ah. quem cria mesmo é aquele arrombado que você conhece, sabe? Não é o... Mas Não é a seres humanos máquina, que né? criam as máquinas também, né, pô? Pô, então a revolução é das máquinas, os seres humanos arrombados que criam as máquinas e usam elas, né? Inclusive tem acontecido muito. Ah, Mas o problema é por aí, entendeu? Não vamos entrar nessa, não. ok. Deixa as máquinas em paz. Mas assim, cara, vale a pena para entretenimento, entrega o que você precisa ali. O Mauro tá dizendo aqui, ó, o Copilot é péssimo. É porque ele não sabe usar, então? Cara, eu não sei qual é a expectativa dele, né? Se eventualmente ele tiver numa situação que ele precisar fazer com que exista uma corrida de animais que não viveram na mesma era e pedir para contar para uma criança, eu gosto muito do Copilot. Agora, não sei o que eu posso pedir, por exemplo, para o ChatGPT, se eu jogar lá uma tabela bem sofisticada de analytics e pedir para ela filtrar os elementos mais legais para eu trazer para o podcast, ela filtra, já usei isso, né? Peguei as estatísticas avançadas de tal time. Eu falo, ó, me ajuda a ler aqui isso aqui e tal, porque o Lucas não está respondendo no WhatsApp, né? Geralmente o Lucas que trabalha com a parte de número. Ó, o Lucas não está respondendo, porque eu sempre tenho que explicar para a inteligência artificial. Quero mostrar pro Lucas que eu manjo. Aí você... Olha lá, análise de dados e códigos, ó, viu? Ele está explicando aqui no chat. Tá. Eu uso para análise de dados e códigos. O chat GPT é isso, mas, pô, honestamente, né? Minha vida E o Gibbons tá dizendo que não é elite mesmo aqui, né? Agora, por O exemplo, Gibbons tá odiando o nem Magic. é a crítica que eu faço, porque eu não chego nisso, né? No Copilot, aí ela fez uma corrida bem da hora lá, ela vai narrando a corrida, sabe? Okay. Tem as intempéries que acontecem. Quem ganhou, Gibbons? Cara, foi o Velociraptor, peraí. É mesmo? Então na velocidade... Mas o Velociraptor nem é o mais rápido dela falou que tem um que é mais rápido ainda, velho. É o Galimino, Esqueci o nome agora. Depois eu pego, o Francisco sabe, depois eu pergunto. Não é o Galimino? O mais rápido de todos? Cara, pode ser, não lembro agora. Qual que foi o problema? Aí eu falei assim, beleza, brabo. Agora faz uma imagem dessa corrida aí. E já não veio tão legal. Cagou, entendeu? Né? Veio uma imagem. Assim, veio uma imagem. Sei. Mas não é uma imagem, não prendeu. O Francisco ia falar. Sei lá, já quis discutir outra parada, entendeu? Então, o Orlando tem muita coisa muito legal. Gosto pra caramba, acho que é bem moderno. Mas assim, não confio que vá fazer tudo, né? Não vai fazer os códigos todos aí e tal. Beleza, velho. Às vezes eu fico pensando, Gibas, desculpa até mais pro Francisco do que pra você, que os dinossauros são overrated, sabe? Eu acho muito difícil que milhões de anos depois a gente pegue, sei lá, os nossos animais mais rápido e eles percam corrida pros idosos dinossauros. Depende de qual dinossauro. O que pega é isso, tá ligado? Depende Mas de a gente qual só tem os dinossauro. ossos do dinossauro pra saber, Gibas. Cara, teve uma hora que eu perguntei um bagulho que a Copilot começou a rachar, velho. Foi, eu falei assim, pô, mas que coisa. Eu acho que você tá brincando, né? Ela meteu, porque o T-Rex, ele não corre, ele é muito lento, ele é lerdão. Meteu uma porra assim. Okay. Até... Lucas, reta final, porque chegaram um Pix e passamos da hora, hein? Olha só, okay. galera. Chegou outro tap-tap, hein, né? Lucas? Segundo consta, outro tap-tap, hein? Opa, então vamos de... Giba, sempre ele, né? Léo Lima, o grande exemplo, né? A grande referência do mundo do tap-tap. Muitos jogadores sofrem bastante para retornar ao nível depois de lesões. Um exemplo é o Fultz. Dito isso, qual a expectativa para o Yuri Alberto sem vesícula? Não, velho. Artilheiro da Série B 2025? Cara, o Yuri é caro, velho. Ele não vai jogar a Série B nunca, velho. O Yuri é caro pra caramba. Cara, o Corinthians tem que meter o Yuri nesse rolo aí com o Arthur Cabral, né? O Corinthians tá tentando o Arthur Cabral, não tem dinheiro. Então tem que meter um rolo no Yuri. Acho que essa é a expectativa. Grande jogador, Yuri Alberto. Vamos... A gente trocou quem pelo Yuri, Gibas? Só pra eu ficar puto. Cara, a gente trocou direitos do Pedro. Direito de comprar o Pedro, né? Porque os caras tiveram que comprar o Pedro.
Pedro Raul? Pedrinho lá, que é o da base. Tá, Mas não era ele, entendeu? Era o direito de comprar ele como certo. prioridade, porra dessa. Aí foi o Mantuan, Tudo bem também, né? goleiro que eles devolveram, que eu esqueci o nome agora, que tava no Vasco. Não deve ser muita coisa, né? Porque vocês botaram um cara que era... Duqueiroz. E tem mais um, cara. Robert Renan, eu acho. Acho que o Robert Renan que é o bom, supostamente bom, né? Tá no Inter aí, né? A galera tava com raiva que ele perdeu um pênalti importante aí. Acho que foi esse o pacote, eu não lembro mais, tá? Então não vai dar pra trocar pelo Arthur Cabral, não, velho. Cara, não é trocar inteiro, né? Eu tô pensando em pagar 20% só a entrada, né? Já dizia, Ok. deixa eu ver qual que foi a troca. Yuri Alberto. Deixa eu ver qual que foi a troca, pra não dar informação errada, né? Só 5 enquanto isso aqui, jogadores. o Tomás Pedro tá dizendo que eu tô falando mal de dinossauro. Não tô falando mal de dinossauro. Eu apenas acho que a evolução da natureza vai proporcionar animais mais rápidos, né? Acho que uma águia deve voar mais alto do que, sei lá, o pterodáctilo voava. Só que o pterodáctilo não é dinossauro, né? Mas não conta como evolução, porque os caras morreram de outra parada, né, velho? Acho que Pois é. é outro E a rolê, né? gente aguenta tanta coisa aqui, dinossauro morreram aí. Segundo a musiquinha lá, Gibas, teve uma nuvem de poeira, teve um meteoro, depois teve outra Ó, é parada isso mesmo, também. Lucas. Eu tinha dado a Erupção informação vulcânica. certa, velho. Eu tinha dado a informação certa. O Corinthians não pegou todo o Yuri, pegou 50% só, tá? E aí Tá. trocou em 55% do Robert Renan, 90% do Duqueiroz, 10% do Ivan e 60% do Mantuan. E aí aquela Boa. Assim, vamos falar a verdade, né? Gente, eu não tô dizendo que a evolução dos animais veio dos dinossauros, não é isso, tá? Só tô dizendo que milhões de anos depois, provavelmente a gente meteu uns animais mais rápido, sabe? Não, em velocidade, tem um animal que é mais rápido em velocidade média. Tem um animal que é, segundo as estatísticas lá. Agora eu não sei explicar por que ele ganhou, né? A Copilot não sabe trazer essa informação. Certo. Ela não é muito boa em cálculo, né? Então, como disse aí o Mauro, né? Ela falou, o Mauro trouxe essa informação. É isso. Rômulo, hein? Rômulo Cardoso, acompanhando ao vivo enquanto fico veiudo em horário de herdeiro, graças ao frio. Aí sim. Go Celtics, disse o Rômulo. Valeu, Aí eu te pergunto, Rômulo. Rômulo, adquiriu produtos Venom com 20% de desconto, além do desconto? folhas.com.br/Café Belgrado. Novidade, olhem o Insta do Café Belgrado hoje, hein? Façam isso, olhem a história do Belgradão, vocês vão ficar muito surpresos. Tem que entrar no Insta. Se você entrar no Insta, você vai ter uma experiência muito legal. Valeu, hein, Rômulo? E Lucas, o seu xará, Lucas Naishiro, cara, mandou uma aqui que eu não sei como responder. Nunca tive nessa situação, né? Então peço pro Lucas, que certamente já é muito mais experiente nisso que eu. Fala, galera. Me ajudem aqui, rapidão. Como demitir uma pessoa? Nunca fiz isso na vida e sobrou pra mim hoje. Tô nervoso demais. É nóis, valeu. Caraca, hein, Lucas? Aí é foda, hein? Lucas, aí você tem que meter sempre um não é você, sou eu, sabe? Eu não sei exatamente qual é a situação. Tive que participar de uma demissão, não demiti diretamente, mas participei de uma demissão de desfalque, tá? A pessoa tinha feito desfalque, a gente não tinha como provar, mas a gente sabia, sabe? Então foi assim, com muitos meandros, você não bota a culpa nisso, né? Você mete indo por outros caminhos. É muito chato, é muito triste. Às vezes as pessoas esperam, mas muitas vezes as pessoas não esperam, né? Não sei se a sua situação é onde a pessoa já espera, né? Mas imagino que não, que você está bem nervoso. Então, eu posso te desejar sorte e tranquilidade. A pessoa vai estar triste, não importa o que você vai dizer, tá? A pessoa vai ficar triste mesmo. Então, seja empático, né? E tranquilize a pessoa. Se você estiver trabalhando para alguém que te colocou nessa situação, eu sugiro que você passe mal e não vá trabalhar, né? De repente aí uma dorzinha de barriga e tal, né? Porque de fato aí foda. Mas se for Mas aí sua você pode se situação, complicar. Pode ser você que pode deixe sobrar para para amanhã. você. Tipo Pode assim, sobrar. beleza, amanhã você volta, né? Amanhã você faz aquele negócio.
Melhor tirar logo do sistema. Tira do sistema, Lucas, arranca o band-aid. tem destaque final? Meu destaque final é para quem apoia o Café Belgrado, viu, Gibas? Quem apoia o Café Belgrado são pessoas que eternamente entram no nosso coração. E no fim de semana teve um que eu reparei aqui depois, né? Que eu não tinha dito o nome da pessoa. E tá aqui, ó. Ele mesmo, Caio Almeida. Muito obrigado, Caio, por ter apoiado o Belgradão. Vem com a gente, tá, gente? cafébelgrado.com.br. E teve gente que adquiriu o produto hoje, um kit lá, viu, Gibas? Kit lá na Folhas. Então fica essa dica. Quem tá entrando no link lá, folhas.com.br/Café Belgrado, não sai de mãos abanando, não, porque faz muita diferença o desconto que você ganha quando bota o cupom Café Belgrado. Folhas é com PHO, tá? PHOLIAS.com.br/Café Belgrado. Faz a boa, você vai ficar veiudão. 3 destaques finais. Entra no Instagram do Café Belgrado hoje, vê se você segue, se você não segue, começa a seguir. Se você já segue, interage com o post. Aprendi a sair com os MCs de batalha, hein, Lucas? É mesmo? Se a pessoa interagir com o seu post, a chance de você ela começar a receber toda a interação sua é tipo 500 mil. Então, toda vez que você vê passando o bagulho do Belgradão lá, manda um emote, manda um likezinho, manda uma piada, um humor interno. Manda aí, ó. Vamos responder todas, hein? Todas que chegarem hoje, compromisso aqui responder. E, ó, vou clicar tudo que apareceu hoje, vou conversar com a galera. E aí, qual é, né? Vamos tumultuar isso aí, esse algoritmo aí. Segundo destaque, né? Camila arrebentando na WNBA, hein? Grande jogadora do momento. Ontem, partidaça, não terminou com vitória, mas quase, né? Derrota até meio dramática, mas grande atuação, inclusive, contra a AJ Wilson. Até compartilhamos lá o post do Rainhas do Garrafão, bem legal. Um salve pro Rainhas do Garrafão. E acrescento ainda, nesse segundo tópico, né? A seleção feminina fez alterações no seu elenco e vai agora para a Sul-Americana. Nós vamos trazer notícias disso nos próximos dias. E a terceira informação do dia, e com ela encerro, Vini Júnior, depois do gol do Hendrick, que é supostamente a grande notícia, mas Vini Júnior postou foto com Kim Kardashian e é a fusão de dois grandes mundos que a gente sempre celebrou aqui no Café Belgrado. Então, um salve aí para Vini Júnior e para Kim Kardashian. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. Mete uma livezinha aí, mete um likezinho aí, mete um pixinho, vem de apoio. Forte abraço, a gente se vê. Golaço do Hendrick, hein? Craque.